Olá, gente. Vamos para mais um bloco sobre formalização do microempreendedor individual. Então, dando continuidade ao primeiro bloco sobre a formalização, vamos continuar quais são esses requisitos que nós precisamos para formalizar o microempreendedor. Então, vamos lá. Quais são os documentos necessários para fazer essa formalização? Os documentos necessários para fazer essa formalização são documentos básicos, como o RG, o endereço residencial, os dados de contatos. Quando você abre lá no portal do empreendedor, você vai ver todos os documentos lá que você tem que registrar e vai preencher o formulário que é requisitado no portal do microempreendedor, que a gente vai falar no final aqui. Quais são os dados, né, desse negócio que você vai abrir, a sua forma de atuação, se você vai atuar em casa, online, na rua. Você tem que colocar o seu endereço comercial e também o seu endereço residencial, o negócio que é realizado e qual o capital social que você vai investir. Sugiro que não coloquem um valor muito alto, de 1.000 a 5.000 no máximo, porque como você está começando, se você vai lá e coloca um capital social de 100.000, o governo pode entender que você é um empresário maior. Então, assim, vai abrir um MEI, coloca um capital social referente, mais ou menos 1.000 no máximo, né? 10.000, até 10.000 não tem problema. Mas é bom você ter essa limitação, porque o governo entende que o microempreendedor está iniciando, então ele não tem esse capital social imenso. Mesmo que seja, né, no caso de no estoque que você tenha, investido. Então, assim, vamos maneirar na questão do capital social. E você tem que ter uma conta Gov. E ela tem que ser nível prata ou ouro, porque senão você não consegue abrir o MEI. Então, hoje em dia, a conta Gov ela é necessária para tudo que você for fazer dentro no aspecto do governo, você tem que ter uma conta Gov. Este é o documento que você vai emitir quando você entrar lá, que fizer todo o cadastro de MEI, colocar todas as informações que eu mencionei, vai sair esse documento aqui, certificado do MEI, CCMEI. Esse certificado, ele é um contrato social da sua empresa. Então, se você for no banco, se você for fazer um cadastro numa empresa para fazer compra de atacadista, esse vai ser o documento que você vai apresentar. Certificado de empreendedor individual. Ele é emitido no portal do MEI. Quando você termina de preencher e dar ok, tudo legal lá, vai sair esse certificado. É bom você salvar, ter a sua pastinha lá direitinho, porque para quando você precisar, está à sua disposição. O que o CCMEI ele comprova? Ele vem a inscrição estadual, o número do seu CNPJ, que você vai precisar para fazer compra e para qualquer função fazer dentro da sua empresa. E além de, ele vai comprovar que a sua dispensa no alvará, a sua licença de funcionamento, a situação cadastral do seu MEI, se ele está ativo ou não. Então, esse é o documento que você vai comprovar a sua empresa. Qual o limite de faturamento? No primeiro bloco, eu mencionei que o governo está com um projeto para aumentar e ter dois faturamentos, de 81.000 e de 141.000. Então, se você não assistiu a primeira aula, volta lá e assiste tudo lá para que você possa entender melhor sobre esse projeto. Mas até então, esse projeto ainda não foi completamente aprovado. O nosso limite total hoje ele é 81.000. Esse limite ele é proporcional. Se eu abrir a empresa em julho, eu não tenho 81.000 para faturar. Se eu abrir a empresa em julho, esse limite é proporcional. Você pega o valor total, divide pela a quantidade de meses e você vai ter um limite que você pode ter de faturamento. Se você exceder este limite, você pode desenquadrar. Então, quando deixar de ser MEI? Eu vou ser MEI para sempre? Essa não é a intenção. A intenção é que você cresça como um empresário. E seja só os seus primeiros passos como empreendedor para você, como um empresário, e que você cresça. Então, quando é que você vai deixar de ser MEI?
Se a sua empresa está crescendo e não atende mais às condições do MEI, você quer um KNAI diferente que não está dentro do MEI, você tem necessidade de aumentar o quadro de funcionário porque seu movimento já aumentou, também com a inclusão de atividades que não são permitidas com o MEI, você vai deixar de ser MEI, a abertura de uma filial em outro local, e você também decidir mudar o regime tributário. O MEI ele não pode ser lucro presumido. E às vezes é mais vantajoso você ter um regime de lucro presumido do que do Simples Nacional. E isso tem que fazer esses cálculos para ver qual que compensa mais. E você não vai poder mais ser MEI. Como é feito esse limite? O limite ele não pode ultrapassar 81 mil. Mas o que acontece? O governo ele dá um limite no ano até de 20% de você poder ultrapassar o limite de 81 mil e não ser desenquadrado dentro deste ano. Por exemplo, se o seu faturamento for até 97.200, você não vai precisar desenquadrar no ano, mas no próximo ano você é obrigado. Eu ultrapassei 81 mil. Se eu chegar a 97.200, você não é obrigado a desenquadrar no próprio ano que você excedeu até 20%. Mas se você ultrapassar este limite de 20%, aí você tem que desenquadrar no mesmo ano e fazer toda a tributação do ano inteiro e que não foi tributada, que foi tributada com aumento. Então, você tem que fazer desde janeiro até aquele período que foi desenquadrado, caso você ultrapasse esses 20% de limite do MEI. Olha só, a base de cálculo, valor excedente, esse daqui, ó, 16.200. É o máximo que você pode ultrapassar para não desenquadrar no próprio ano, né? Quais são os setores que o MEI tem? Setor de comércio. Qual a alíquota do comércio? 4%. De indústria, quem produz é 4,5%. E de serviço, que é a mais cara, é a de 6%. E aí é feito o cálculo, né? No caso do desenquadramento, quando você desenquadra, que você vai pagar depende muito do seu faturamento. Aí, continuando sobre estes impostos, quais são esses impostos que o MEI paga? Ele é obrigado a pagar. O MEI é obrigado a recolher um valor fixo mensal, que é no caso do INSS, como eu falei para vocês, o MEI mais contribui com o INSS do que com outro imposto. Então, o INSS, você vai contribuir 5% do salário mínimo para o MEI, certo? E os outros impostos são ICMS, no caso de comércio, você vai contribuir com R$1. A sua contribuição para o ICMS, você vai tirar no total você vai contribuir com R$1 de ICMS. Então, sua maior contribuição ela é previdenciária. E no caso de serviço, você vai contribuir com R$5. Então, é um ótimo benefício para quem está abrindo empresa, porque você vai praticamente pagar o imposto zero. Porque você está pagando. Se você for serviços, prestador, você está pagando R$5. Se você for comércio, tiver, né, no caso dos antes e tal, você vai pagar R$1 de imposto. No caso do micro. E a maior contribuição, ela vai para a Previdência, que vai contribuir para o seu benefício de aposentadoria, né? No caso de um benefício das mulheres, né? Da licença maternidade, entre outros benefícios que já falamos anteriormente nos vídeos passados. Então, meias de atividade. O INSS, hoje, você com 5% do salário mínimo, está R$ 75,90. No caso de serviços, também R$ 75,90. Aí você vê que aqui o ICMS é R$1 de ICMS, R$5, aliás, R$1 no caso de ISS e R$5 de ICMS, né? Se você tiver enquadrar as duas atividades, você vai estar pagando R$6. Então, assim, é um imposto praticamente zero, porque a sua maior contribuição vai para o regime previdenciário. Então, quais são as atividades permitidas? Ainda temos muitas atividades permitidas para o MEI. Para você fazer essa pesquisa, tem que entrar no portal do empreendedor
Aí você tá vendo que tá tudo em ordem alfabética? Aí você vai pela ordem, ou você pode digitar aqui onde procurar e colocar a atividade que você está procurando para que você veja se a atividade que você está querendo abrir o seu negócio, se ela se enquadra para o microempreendedor individual. É, como eu já tinha mencionado sobre a nota fiscal, o MEI precisa emitir nota? Ele precisa, mas não é obrigatório. Ele é obrigatório em quais casos? No caso de quem vende pela internet, que tem que mandar a nota, e no caso de quem faz serviço para CNPJ. Aí, nesses casos, o MEI ele é obrigado a emitir nota. Mas, de maneira geral, ele não é obrigado a emitir nota fiscal. Então, sempre que vender ou prestar um serviço para outras pessoas jurídicas, ele tem que, independente do tamanho da empresa. Quando os seus clientes solicitarem, opa, não sou obrigada a emitir nota, mas o meu cliente quer, aí você tem que ter direito do consumidor exigir a nota fiscal. Gente, esse é o portal do MEI, né? Muito fácil para achar, é só clicar lá, portal do MEI no Google. Você vai achar lá e lá tem como você emitir a nota fiscal, atualizar. Para fazer a atualização no MEI, você não paga nada, pois que em outras empresas, qualquer alteraçãozinha, vou alterar o endereço, você paga para a junta comercial e não é barato, então tem que aproveitar enquanto é MEI para fazer essas alterações de endereço, QNAI, atividades. Aí você só não pode mudar o sócio. Porque o microempreendedor individual, você não pode transferir o PJ para outra pessoa. Mas em caso de outras alterações que você queira fazer, aí você pode fazer tudo pelo portal do MEI ou baixar o aplicativo. Você pode baixar o aplicativo, lá vai estar a sua guia que você paga mensalmente. Você consegue fazer a sua declaração anual pelo aplicativo também. Então você faz esse acompanhamento todo dentro do portal do MEI ou pelo aplicativo do MEI. Então é isso. Qualquer dúvida pode colocar no canal. Estaremos à disposição para responder vocês. Tchau!